amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. Como vocês bem sabem, eu sou uma das embaixadoras da Centauro. Usem meu cupom que tá aqui na descrição, IMPSantista, para ter 10% de desconto em todos os produtos vendidos entregues pela Centauro. Então podem usar e abusar deste cupom. E bom, queria que a gente trouxesse bastante coisa sobre o Ângelo, né? O Ângelo que tá sendo o assunto, tá na boca de todo mundo tá falando sobre esse assunto, porque tem Ângelo, tem Flamengo, tem vários assuntos que o torcedor já salta o olho. Antes de falar sobre o Ângelo, eu também queria trazer algumas notícias que pipocaram essa semana. Pirani no Fluminense, acho excelente. Eu acho que é um jogador que não teria muita abertura agora, com a chegada do Enel, com a chegada do Lucas Lima. Já se tentou muito com o Pirani dentro do Santos, já se tentou com o Pirani também no Cuiabá. Ele volta, teve seu melhor período com o Fernando Diniz. E pelo menos eu fico absurdamente feliz que é o menino da Vila saindo tranquilo do Santos. É claro que a gente nunca sabe toda a negociação, a gente nunca sabe tudo que o Pirani passou pelo Santos. Se tiveram problemas, a gente também não tem como saber toda a transparência desse processo. Mas ver o Santos dando tchau pra ele nas redes sociais, desejando boa sorte, a gente fica muito feliz porque a gente sabe como essa relação Santos e Meninos da Vila às vezes é boa e às vezes é extremamente traumática, que é exatamente isso que a gente espera que não aconteça com o Ângelo. E é algo que está parecendo, está tendenciando a acontecer, algo que, pelo menos por alguma das partes, vai ficar um pouco infeliz. Falando de outro cara aí que realmente é um queridinho da torcida, né? Falamos de fato de Meninos da Vila, falamos de Alisson também, que é alguém que a torcida de fato tem esse carinho. Queria muito que o Alisson pudesse ir para Itu, não sei se ele consegue ir para Itu. O Alisson é um cara que já tá aí no finalzinho do seu tratamento e que, se tudo der certo, vai poder de fato estar com o Santos, se o Santos passar no final de semana no jogo importante contra Itu, contra o Ituano, lá em Itu. Por isso eu queria muito que o Alisson tivesse, só para dar ali um puxãozinho de orelha, uma falazinha, para que mostre a importância desse jogo. É um jogo que, caso o Santos passe, a gente provavelmente vai ver o Alisson, ele será inscrito aí nessa nova fase do Paulista. E também é um Alisson que tá super de olho na Copa do Brasil. Hoje vai jogar às 7h15 os dois adversários do Santos. O Iguatu e o América vão jogar hoje 7h15 da noite. E a gente já sabe quem que o Santos vai pegar. Mais uma vez um adversário mais fácil, sim. A gente tem que ter respeito, mas a gente tem que também pontuar a obrigação do Santos de vencer. E um Alisson que, se tiver no time, vai facilitar demais. Então aí a gente tem uma possível volta do Alisson, uma partida do Pirani e uma do Ângelo neste momento. O GE fez uma matéria bem interessante sobre todos os lados e eu queria ler com vocês e compartilhar. A matéria do GE foi postada hoje, faz uma hora, alguma coisa assim. Depois vocês procuram para ler na íntegra. Bom, a gente sabe que o Ângelo ainda está na expectativa. O Ângelo não treinou essa semana em campo ainda, né? O Ângelo não conseguiu voltar aos gramados, pelo menos é o que diz aqui na matéria do GE. O atacante Ângelo ainda não voltou a treinar em campo com os companheiros e é dúvida para o jogo contra o Ituano. Por isso que até agora a escalação do Santos está bem complicada, né? Não sabe do Ângelo, não sabe do Felipe Jonathan e a gente já tem a hiper ausência de Marcos Leonardo, que provavelmente vai ser substituído pelo Juan Seco. A expectativa aí é que a gente consiga de fato ter mais respostas, né? Quando chegar mais pertinho dessa grande final do Santos, mas até o momento ainda nada. Agora eu vou ler todas as partes envolvidas nessa possível negociação do Ângelo com o Flamengo. Santos e o Ângelo resistiram há 3 semanas à primeira tentativa do Flamengo, que vocês lembram muito bem. Na época, os valores oferecidos beiravam 9 milhões de euros, em torno de 50 milhões de reais. E uma porcentagem numa futura venda para a Europa, mas esses valores foram oferecidos pelo Flamengo e não foram oferecidos para o Santos. Acho totalmente racional do Santos não aceitar, de fato, uma primeira investida do Flamengo. É um time brasileiro que não é um rival direto, mas acaba sendo um rival principalmente de contratações, né? A gente sabe desde Bruno Henrique, Gabigol, Gustavo Henrique, Diego, vários outros nomes, Thiago Maia, vários outros nomes aí que de fato tinha uma relação com o Santos e o Flamengo consegue convencer com o seu poder financeiro e também com a sua infraestrutura e também com o que ele consegue oferecer de carreira para esses atletas. É muito diferente do que hoje o Flamengo pode não estar conquistando, né? E que aí acabou colocando um vice atrás do outro esse ano, mas é diferente de você oferecer um quase passado do Paulista e oferecer também uma possibilidade de estar quase todos os anos chegando, avançando super aí
seja na Copa do Brasil, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que hoje o Santos não consegue oferecer tantas possibilidades como o Flamengo consegue oferecer. E é isso, né? Eu acho que são momentos de times e por isso que é sempre difícil entrar numa negociação, seja com o Flamengo, seja com o próprio Palmeiras, que também tem muito dinheiro e uma infraestrutura para oferecer. A postura do Santos, neste momento, ao que tudo indica, continua a mesma. O time não vê com bons olhos que o Ângelo vá para um outro time, principalmente brasileiro neste momento. Porém, entretanto, todavia, tem uma frasezinha importante na matéria: se a oferta aumentar, o cenário pode mudar. Então, lembrando que a oferta neste momento é de 49 milhões, 50 milhões de reais. O Santos acha essa oferta muito baixa. Ao que diz aqui também na matéria do GE, o Santos e a empresária do Ângelo não receberam nenhum novo contato do Flamengo, apesar do Flamengo manter interesse e acreditar que vai convencê-lo a deixar a Vila Belmiro. Como eu falo pra vocês, o Flamengo ele acaba se tornando um rival de negociação, por ter essa vontade incrível, esse amor por querer tirar meninos da Vila de dentro do Santos e fazer com que de maneira mais leve ou não, porque o Marinho, por exemplo, não deu muito certo lá não, né? Que também não é meninos da Vila, mas vocês entendem o que eu tô falando, consiga jogar no time deles. O Flamengo tenta mostrar aos envolvidos na negociação que a transferência é o melhor cenário e tem se mostrado confiante nos bastidores. A tentativa do Flamengo é feita através de um intermediário, não necessariamente através da empresária do Ângelo. Então a gente tá vendo aí que o Flamengo tá vendo que o Ângelo tá postando coisa do Flamengo, tá vendo que o Ângelo não tá tudo bem com a torcida e tá vendo também que o Ângelo não está atuando dentro de campo. O Santos, ele até coloca aqui sim, o ideal pro Santos é que venha um time da Europa como veio, né? Como veio, o Santos não seguiu com essa negociação, mas beleza, achou que era parcelado, era muita parcela, não ia receber esse dinheiro agora, beleza, o Santos não seguiu com essa negociação. Só que o Ângelo, do jeito que ele tá jogando agora, se não pegar efetivamente um time que tá acompanhando o Ângelo nos últimos anos e não só em 2023, não vai olhar pro Ângelo e brilhar os olhos. É um jogador que esse ano está sendo um jogador comum. Eu acho que o Ângelo é muito mais do que comum. Mas se um time da Europa olhar apenas este ano, não acho que ele vai brilhar tanto os olhos. Eu 100% concordo com o Santos. 100% concordo com o Santos. O mundo ideal é vender. Seja para um time português, seja para um time da Turquia, seja para qualquer outro time que consiga também oferecer uma carreira para o Santos. Não acho que tem que você isolar o Ângelo no futebol, sei lá, no futebol da Coreia e você nunca mais vê o Ângelo. Mas eu acho que o Ângelo precisa, assim, de um lugar promissor que ele possa conseguir seguir com o seu futebol. Aqui, o que tá falando é quem cuida da carreira do Ângelo. E o próprio Ângelo entende que ele quer primeiro recuperar o seu futebol no Santos para poder ter essa negociação no exterior. Porém, eu acho que precisa entender exatamente o que o Ângelo quer. Por exemplo, o Lucas Lima não queria mais jogar no Santos. O Bruno Henrique não queria mais jogar no Santos. Tem que entender a vontade do jogador. O jogador quer muito ir pro Flamengo. Ele quer ser feliz, muito mais feliz. Ele acredita que os ares cariocas, ele é de lá. Ele acredita que, o bisavô, tataravô dele era flamenguista. Eu não sei qual é a história do Ângelo. Mas precisa levar em conta o que o jogador quer. O Santos já deixou muitos atletas presos dentro do Santos por esse tipo de questão e depois no final um atleta infeliz não vai performar da forma que o Santos espera e nem que o próprio atleta espera. Então, eu também não quero que ele vá pro Flamengo, mas diante de ter o Ângelo no banco, ter um jogador infeliz, ou você poder conversar com o Flamengo e melhorar, de fato ter uma outra proposta contra o Flamengo, ter uma proposta mais alta, pode ser interessante pro Santos. O Flamengo quer comprar 80% dos direitos econômicos do atleta e os outros 20% serão divididos entre o Ângelo e o Santos. É muito baixo. Então, eu vejo muito aqui uma ideia de um Santos que consiga, de fato, melhorar essa negociação. Acho um absurdo ir por 50 milhões e essa negociação que o Santos praticamente não tem mais nada do Ângelo. Precisa melhorar essa negociação, mas não achar que vai aparecer. Até me perguntaram no Instagram, Bel, você sabe alguma coisa sobre o Fenerbahçe querendo o Ângelo? Não sei. Então, para que cheguem esses times grandes querendo o Ângelo, a gente precisa ou que ele fique confiante dentro de campo e que ele de fato performe bem, que chame atenção, ou que você consiga também dar um acordo que faça bem para ele, que faça bem para o Santos também. Bom, enquanto seu futuro é observado de perto pelo Flamengo e tratado com cuidado, o Ângelo ainda se recupera do edema na coxa esquerda e é dúvida pro jogo que a gente tem no final de semana, que para finalizar o vídeo, a possível escalação que o GE deu neste momento, quinta-feira, é que o Santos vai jogar com João Paulo, João Lucas, Michael Joaquim e Lucas Pires, ou Felipe Jonathan, né, que depende da recuperação do Felipe Jonathan,
Dodi, Rodrigo Fernandes, que volta, e Lucas Lima, Lucas Barbosa ou Ângelo, Juan Seco e Mendonça. Então, provavelmente é isso que a gente vai assistir no final de semana, que, como eu falei pra vocês, estarei em Itu, estarei assistindo esse jogo aí, de pertinho aí, minha primeira experiência como visitante, eu conto tudo pra vocês. E aí, queria perguntar pra vocês, o Ângelo tá certo? De quem que vocês acham que o Ângelo tinha que ir embora? Eu acho que o Santos precisa olhar a vontade de todos e não só pensar em um jogador como um item, como um número. Ele deve coisas pro Santos. O Santos também, eu acho que usou demais o Ângelo como marketing, né? Foi o cara que estreou no profissional mais cedo que o Coutinho. Gente, era outra época. Você expor o Ângelo pra, de fato, com 15 anos já estar no profissional, isso não é bacana. Isso não quer dizer que o Ângelo é diferente. Isso quer dizer que você tá desesperado. O Ângelo foi uma sensação que eu tenho com o Santos de algo desesperador. A gente não sabe o que vai fazer. Esse cara é muito bom. Olha os atletas de hoje. Você tem, por exemplo, o Miguelito chegando mais tarde, o Ivonei foi e voltou. Você tem o Pires, o Barbosa, o Juan, todos eles entraram no profissional mais tarde. Entrar num profissional com 18 anos, com 17 anos, pelo menos com 18 anos, não é que o cara é ruim, é um processo normal. O Ângelo ter chego com 15 anos, naquele jogo, não sei se foi o Cuca, naquele jogo no Maracanã, sei lá o que, foi desumano pra ele. Caso o Santos faça essa negociação, possa ficar super triste que o Ângelo de fato foi pro Flamengo, quer ir pro Flamengo, o Santos também tem um pezinho, ou uma mãozinha, ou um corpinho inteiro neste modo de não ter pensado na carreira da pessoa, como um humano. A gente vê uma maturidade no Rodrigo, por exemplo, que não é a mesma maturidade do Ângelo, que o Ângelo não precisa ter a mesma maturidade do Rodrigo, porque são indivíduos, não são números. Então, entender também o lado do Ângelo, o lado do Santos. Não precisa entender o lado do Flamengo, porque a gente não tá aqui pra falar de Flamengo, mas entender e tentar de uma forma que seja boa pro Santos e boa pro Ângelo também. Porque jogador infeliz não performa bem, só faz a gente ficar mais irritado, não é mesmo?